Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, programa que faz de tudo para lhe ver sorrir. Nós queremos lhe ver sorrir de corpo e alma. E hoje num cenário diferente. Estamos no terceiro estúdio da Poa Streaming TV, que está crescendo e visitando lares de muitas novas famílias. Sejam todas muito bem-vindas. E hoje o programa traz profissionais de excelência com temas que eu tenho certeza absoluta que vai tocar a sua mente e o seu coração. Entre várias pautas, nós temos uma que merece ser reflexionada. Nós estamos vivendo hoje a geração mais triste da história. É isso mesmo. Então, conforte-se, poltrona, porque o De Bem com a Vida está começando. Então, de sala nova, e você vai escolher se nós vamos continuar gravando no estúdio 3 ou voltamos para o estúdio 2 da Poa Streaming TV, que é o canal que mais cresce em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E isso graças a você, ao seu carinho e ao prestígio da sua companhia. Falando em companhia, hoje nós recebemos com muito prazer o analista Afonso Escosteg, que é presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo. Mas esse idadismo para cima e sem idadismo para baixo, a gente não quer preconceito. Muito boa noite, Afonso, seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui novamente e infelizmente, com um tema que não é dos mais agradáveis, mas que precisa ser seriamente levantado e tratado pela sociedade brasileira. Perfeito. Também recebemos com muito prazer a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, que ela é especialista em gerontologia. Ela tem conhecimento para deixar o nosso cérebro jovial, saudável e com possibilidades de uma vida ativa, uma vida digna, que é que todo mundo espera. Muito boa noite, Neuci, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, contribuindo para que a gente fique, né, mais tempo aqui e feliz. De bem com a vida. Agora, sempre que ela está presente, as minhas amigas dizem, eu fico de bem com a vida quando eu for. Estão me chamando de Fortuna. E eu conto, eu sou fofoqueira, eu conto tudo que você me conta, eu compartilho, porque sempre são mensagens muito boas a quem eu agradeço. É uma energia, assim, é como se fosse um abraço. Cláudia Fortuna, muito bem-vinda, a nossa consteladora familiar. Olha, sabe que eu sempre fui chamada de Fortuna. Porque sempre teve muitas Cláudias. Eu sou de uma geração que tinha muitas Cláudias. Será que é por causa da Cláudia Cardinale? Não sei, mas aí na minha geração tinha muitas. Então, o meu nome vem da Revista Cláudia. Revista Cláudia. Mas outros devem ter se inspirado por aí. Perfeito. Muito boa noite, seja noite. Bem-vinda com teu brilho e com a tua luz. Mas agora sim, a gente vai respirar e prestar muita atenção. Nós estamos vivendo hoje na geração mais triste da história, com toda a tecnologia, Afonso, todas as facilidades, e os nossos jovens estão tristes. Olha, Cris, recentemente foi publicada uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2024 com 118 mil. Não é uma pequena pesquisa, são 118 mil adolescentes entre 13 e 17 anos. Nós estamos falando do futuro, né, do Brasil. E o que essa pesquisa, eu vou ler alguns dados rapidamente para a gente poder trabalhar em cima, porque é importante a gente ter o volume da situação. 18,5% pensam frequentemente que a vida não vale a pena ser vivida. Olha Chocada. só. 30% já sentiu vontade de se machucar de propósito, automutilação. E a pesquisa ainda aponta que 100 mil estudantes, ou seja, dessa geração de 13 a 17 anos, já fez autolesão. 100 mil adolescentes. Né? 73% dentro daquilo que tu colocaste sentem tristeza
de forma constante. Gente, 73% dos adolescentes de 13 a 17 anos sentem tristeza de forma constante. 62% não veem sentido em viver. 62%. A frase-chave de todo esse ciência é: ninguém se preocupa comigo. É uma população que se sente absolutamente sozinha, abandonada. 26% sentem constantemente que ninguém se importa com eles. Mais de um terço acha que os pais não entendem seus problemas e as suas preocupações. E olha só o detalhe: 20%, um quinto, foram agredidos fisicamente dentro de casa nos últimos 12 meses. Agora vem uma situação, só para meio que encerrar a estatística. Isso tudo é muito pior para as meninas. Nós já estamos passando por uma fase de crescimento do feminicídio, crescimento do preconceito contra as mulheres, faltou a palavra agora. Preconceito contra as mulheres, a misoginia. Nós estamos numa fase de aumento disso tudo, e o que acontece com essas meninas dessa idade? Então, tristeza constante entre as meninas é 41%, enquanto nos meninos é 16%. O dobro, mais que o dobro. Vontade de machucar nas meninas, 43%, nos meninos 20,5%, mais que o dobro, né? A vida não vale a pena, a frase, 25% nas meninas e 12% nos meninos. Pais não entendem seus problemas, 40%, 39,7% para as meninas e 33% para os meninos. E sentem que ninguém se importa, 33% nas meninas e 19% para os meninos. Ou seja, acima de tudo, depois ele continua com relação ao atendimento psicológico nas escolas, em que há uma grande diferença entre as escolas públicas e as escolas privadas, o suporte que existe entre essas duas. Mas qual é o grande problema? Quando a gente fala em idadismo, que nem tu colocaste no início, a gente não fala só na questão das pessoas idosas, mas nós falamos também no idadismo contra a prática e o esquecimento que se pratica contra esses jovens. Esses jovens vão ser a futura geração. Se sobreviverem, serão a futura geração. E aí o que acontece, que eu acho que eu vou levantar esse ponto, quando diz assim, ó, ninguém se preocupa comigo. Quem são os pais desses adolescentes de 13 a 17 anos? É a geração que está lá entre os 35, 45 e 50 anos. E que também ninguém olha, porque é uma geração que a gente chama de a geração sanduíche. Por quê? É uma geração que tem que olhar para os filhos, é uma geração que tem que olhar para os pais já idosos e tem que trabalhar. Tem que se gerir. Tem que se gerir, tem que sustentar tudo isso. E hoje nós vivemos num processo que está em discussão no Brasil, é a imensa maioria da chamada escala 6x1. Ou seja, como é que alguém vai poder dar atenção para os filhos, tendo que trabalhar 6 dias por semana e folgando um apenas? Então nós vivemos um momento na sociedade, já encaminhando para um debate, que é: nós estamos perdendo o senso do que nós somos como sociedade, porque não estamos olhando para as pessoas idosas, não estamos olhando para os jovens e não estamos olhando para... Nós estamos olhando para quem, então? Esse é o grande problema que tem que se levantar. Quando nós vemos agora a época de eleição, o que a política está discutindo? A sociedade? Parece que não. Estamos discutindo outros temas que não vêm ao caso aqui, mas não estamos vendo na política alguém discutir o que nós vamos fazer com a nossa juventude, o que nós vamos fazer com as nossas pessoas idosas, como nós vamos melhorar a vida de quem trabalha 6x1 para poder dar qualidade de vida e ouvir os seus próprios filhos, ouvir os pais. E cuidar de quem cuidou da gente, de quem nos cuidou. Sim, então, nós vivemos numa situação que eu chamo de uma bomba que vai explodir, porque, por exemplo, quem olha para a escala 6x1 e diz que vai fazer mal para a economia, não está se dando conta que daqui a pouco, daqui a 10, não vai ter gente para trabalhar 6x1. Essa geração de adolescentes agora, que está em 73% triste, que não sabe o que fazer, não vão ser trabalhadores. E quem vai bancar tudo isso? E quem vai bancar a geração que vai se aposentar porque não vai ter mais aposentadoria? Pois é. A crise, eu não quero ser
dramático, ou eu sei que eu já tenho uma certa fama, mas, isso tem. Mas é uma realidade que a gente precisa trabalhar. Nós estamos com sérios problemas sociais e não se enxerga ou não se quer ver isso pelo poder público. E é por isso, Afonso, que existem entidades como a Sociedade Sem Idadismo que trazem luz a esses problemas que nos afetam diretamente. Mas, Afonso, isso talvez seja para ti, que eu sei que tu tem a vontade de te manter jovial e saudável. A leitura, ela favorece isso, não é, doutora? É verdade. Então, aqui, tudo isso, né, que o Afonso trouxe é muito preocupante, realmente. Né? Então, a gerontologia, ela não estuda simplesmente o idoso, mas em todo o processo de envelhecimento. Então, nós pegamos todo esse desenvolvimento humano até a terceira idade. E é uma coisa que nos preocupa bastante, sim, é como tu colocaste, né? Tem a geração sanduíche, o filho pequeno, os pais ou adolescentes e os pais idosos que também tem que acompanhar. Mas nós temos um recurso, né, Cristina, que é, na verdade, como tu sempre colocas, né, o livro é um luxo. Luxo. É um novo luxo. Né? Tá aqui, ó. Eu estou sempre acompanhando. O livro é um flores novo e de livros. Luxo do mundo. E a riqueza é a leitura. A nossa recompensa disso tudo é a leitura. Para tu ler, não precisa ser algo complexo, pode ser algo simples, mas ele vai mexer com várias habilidades cognitivas e emocionais e sociais nossas. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né, mas como é que eu vou manter a minha mente jovem? Já que a gente está falando até de uma sociedade hoje, né, que vem sem propósito. Mas vamos dar propósito a essa nova geração. Hoje em dia a gente não vê tantas pessoas, tanto jovem, lendo, sem ser no próprio celular. Sabendo que, na questão do idoso, a gente não pode ficar mais do que 2 horas dia usando tela. 2 horas é o limite? Dia. Então, tu imagina. E se tu ficares 1 hora, tu tem que parar 20 minutos. De 20 em 20, tu tem que parar. Não pode ficar. Então, assim, onde que tu vai encontrar essa leitura? Uma leitura prazerosa vai ser no livro. E, Neuci, só o fato de você estar próximo do livro, você já está tocando num luxo. Mas, além disso, se ler, ele vai favorecer a saúde mental, a longevidade, mas, assim, ó, a questão que a gente vê que, muitas vezes, o cidadão sênior, ele se retira das conversas porque esgotou o assunto. A leitura, ela pode contemplar essa conexão social? Mas é justamente isso, por isso que eu coloquei a questão social, não só cognitiva. Porque o cognitivo é o quê? Quando ele está lendo, ele vai estar estimulando a memória, a atenção, a criatividade, o raciocínio lógico, entre outras. Não é simplesmente decodificar aquelas letras que estão ali. Não, ele está interagindo, está fazendo sinapses, né? O cérebro está fazendo sinapses, juntando uma coisa com a outra. Na questão social e emocional, quando eu estou lendo, eu também estou me informando. Eu posso ler pequenos textos, pequenas notícias. Nas nossas oficinas, eu chego, né, na terça e nas quartas, nas presenciais, eu sempre pergunto, qual foi a notícia da semana? O que tu leste? Já encaminhando para a leitura. Como assim nas nossas oficinas? Sim, nós temos oficinas de estimulação cognitiva, memória sim. Explica para nós, assim, estimulação cognitiva, porque a minha amiga pode não entender muito bem. Com certeza. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de alimento para estar vivo. Ele precisa de estímulos, né, para que a gente tenha uma longevidade ativa, com qualidade, porque eu quero envelhecer com qualidade, eu quero envelhecer funcional. Então, nós temos que exercitar, assim, o nosso cérebro, não só o corpo. Assim como existe a academia para o corpo, o nutricionista que cuida do nosso alimento, uma academia para o cérebro. Nós temos, a memória sim, é a academia do cérebro, onde nós trabalhamos com as habilidades cognitivas, emocionais, também nós trabalhamos com a questão emocional. Quando está em grupo, tu te sente pertencente, né, aquelas pessoas que estão ali, pertencente a alguma coisa, as pessoas que falam sobre o mesmo tema. Então, o que acontece? Nós temos grupos de estimulação cognitiva nas terças-feiras e às quartas-feiras à tarde, na Avenida Getúlio Vargas,
Nós vamos colocar o teu Instagram, podemos? Ótimo, com certeza. Caso a nossa amiga... É para homem e para mulher? Homem, mulher. Tem casais, homem, envelhecem. Mulher. Isso. Envelhecem juntos, e um vai com o outro e fazem as atividades. Então, nós temos atividades onde a leitura sempre está presente. Porque tu tem que ler. Ali, através da leitura, tu está fazendo a interpretação. Uma leitura do mundo, ressignificando, muitas vezes, saberes. Então, assim, hoje, tu já imaginou nessa relação de pertencimento avô e neto? E eu digo com propriedade, porque os meus filhos estavam comigo com a minha mãe, idosa, super idosa. E nós juntos tínhamos esse hábito da leitura. Eu estava rindo aqui porque o Afonso se interessou pela oficina, mas uma coisa eu percebi, a minha caneta caiu e ele, é rápido. Então, o nosso malvado preferido continua... O reflexo lá em cima. E sabe por quê? Complementando o que ela falou, é a questão da leitura. Nós temos, a Cris sabe, nós temos um grupo que a gente chama de Feira Livros, em que nós nos reunimos uma vez por mês lá na Feira do Chalé, em que exatamente para leitura, troca de livros e convivência social, que a partir do livro se faz essa convivência. Então, nós juntamos as duas situações. O livro, a leitura, a venda e trocas, e tu já estivesse lá com De Bem com a Vida também. Com o De Bem com a Vida, né? E se faz a convivência social. E temos também um clube de leitura. Né? E nós vamos levar a doutora Neuci, Afonso, num dos encontros, para que ela explique para nós, né, como a ciência, através da leitura, nos deixa de bem com a vida. Nós vamos envelhecer, gente. A próxima é dia 25 de abril agora. Vamos fazer mais longe para a gente poder divulgar mais. E aí, que a gente envelheça de bem com a vida, de uma forma digna, autônoma, ativa. Né? Agora, ativo também é o meu colega Eduardo Mão de Tesoura, que já está pedindo que eu chame os comerciais. Voltamos em seguidinha com essas informações que eu tenho certeza que vão inspirar a sua mente e o seu coração. Já voltamos. O nosso programa ele é autêntico, acredite. E aqui a gente fala com o coração, a gente diz o que pensa, porque isso nos deixa leve, nos deixa jovial. Agora, vai uma dica para você presentear a sua mãe com o novo luxo do mundo. Por exemplo, o De Bem com a Vida. No capítulo 7, a autora explica que quando você tem um propósito na vida, você vive mais e rouba tempo da morte, a minha querida Ana Paula Pereira. Então, pense na possibilidade de presentear a sua mãe com um luxo e também com jovialidade, como diz a nossa especialista Neuci, em função da leitura. Quero mandar um abraço especial aos nossos apoiadores, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Senurgs, Movimento Sociedade Sem Idadismo. Gente, para com essa hipocrisia, é sem preconceito, jovem é jovem, adulto é adulto, e pessoa idosa é pessoa idosa, e todos merecem respeito. Todos têm a acrescentar. A arte de fazer delícia, quer fazer um evento bacana, generoso, chique, a arte de fazer delícias. E também Casa de Escriba. Decidiu que quer lançar um livro, quer subir na prateleira, bate na Casa de Escriba. Muito bem, Cláudia. Eu sempre digo que teu nome é abençoado. Mas eu estava lendo aqui a pauta que a nossa produção mandou e não achei muito abençoado, não. A mãe não é apenas a figura, a raiz, mas muitas vezes o nó que trava a nossa vida. Ah, bom, não estou sabendo de não sei sim. Sabe sim. sei sim. Bom, a questão é que eu acho que existe uma grande confusão entre mulher e mãe. Começa por aí. Muita gente diz, vamos comemorar o Dia das Mães. E sai dando flor para qualquer mulher. Não é a mesma coisa. Gente, mãe é uma profissão.
praticamente de tempo integral sem remuneração. Então, quer dizer, é um voluntariado. E às vezes nem tão voluntário, que é uma outra coisa que eu acho interessante. Mas vamos falar um pouquinho assim, ó, como que a mãe atua na pessoa. Nós, seres humanos, sempre nascemos de um pai e de uma mãe. Por que que a gente enfatiza tanto a mãe? Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Por que que a gente dá tanta ênfase a Dia da Mulher, Dia das Mães e confunde um pouco ambas as categorias? O pai, ele pode ou não saber dessa criança, mas a mãe obrigatoriamente sabe. Não tem como uma mãe, ela pode até ignorar durante todo o período da gestação, mas chega um ponto em que aquilo vai eclodir, né? Vai eclodir e vai virar um filho. Nós, quando olhamos para outras pessoas, nós vemos se essa pessoa, que tipo de pessoa é, só pelo tipo de mãe que ela tem. Me lembro muito bem quando eu conheci o Edilson, né? Quem é Edilson? Meu tudo. O maridão. O maridão, 40 anos aí de relacionamento, que a minha mãe disse assim, como que é a mãe dele? Única pergunta que ela me fez. Única pergunta. Tu conhece a mãe dele? E eu não conhecia. Demorei 2 anos para conhecer. E aí fiquei naquela expectativa. Como será? Como será que é essa mãe dele? Era uma figura. Era uma figura. A dona Dioneja era uma figura. E boa pessoa e tudo mais. E olha como ele trata ela. Bom filho, bom marido. Bom filho, bom marido. E eu fiquei analisando isso e pensando, de fato, ser mãe é algo muito único. Eu não fui mãe, né? Mas eu valorizo porque eu vim de uma mãe. Porque eu vim de uma mãe. E quando eu olho para o meu marido, eu olho para a mãe dele. Porque ele também veio de uma mãe. Quando eu vou numa reunião, eu tenho que olhar para aquelas pessoas e enxergar que todos eles vieram do pai e de uma mãe. Claro que aqui eu vou falar os nós da mãe, mas eles são nós, tanto da mãe quanto do pai. Quando a gente diz assim, que alguém está emaranhado, cheio de nós, que a vida não flui, nós temos que olhar para o pai e para a mãe. Porque muitas soluções nossas estão lá atrás, nessa camada do pai e da mãe. E às vezes do pai e da mãe deles, e assim a gente vai indo cada vez mais para trás, sem idadismo nenhum, olhando para tudo como é e incluindo que essas pessoas podem não ser perfeitas. E, Cláudia, diante desse emaranhado, a familiar consegue limpar? Porque, com todo respeito, mas se o fardo não é meu, eu não quero carregar. Ótimo, e para isso eu tenho que fazer o quê? Pôr no lugar, entregar para quem de direito, dizer, olha, tá tudo certo, eu entendo que este campo invisível, ele não escolhe pessoalmente, mas se eu estou num papel de que eu me sinto prejudicada porque eu estou cumprindo coisas que não são minhas, eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar isso eternamente perdurando, porque nós sabemos hoje, através da biologia, que 14 gerações de um trauma persistem. Isso é a informação que eu tenho hoje. Pode ser que daqui a 5 minutos eu diga, aqui já são 16 gerações. Se 14 gerações ainda atuam em mim, eu atuo nas próximas 14. Meu, que responsabilidade, hein? E que motivo gigante para eu fazer uma constelação e fazer a minha parte do que eu posso. Eu não posso resolver tudo? Não, mas eu posso resolver algo. E é minha obrigação resolver esse algo. Quando eu valorizo a minha mãe, quando eu valorizo a mãe dos outros, não pela mulher que ela foi, mas pela mãe, a profissão que ela teve na minha vida, voluntária. Perfeito. Ou involuntária, mas ainda assim não remunerada. Então, eu não disse no início que era um programa assertivo, gente. É nosso desejo, meu, da doutora Neuci, da consteladora Cláudia, do nosso presidente, que você fique de bem com a vida. Nós temos 2 minutos, Cláudia. A mensagem para a semana para que as pessoas fiquem de bem com a vida. Primeiro, valorize a mãe como mãe. E no Dia da Mulher, aí vem a pessoa mãe. Mas a minha mãe, a tua mãe teve um papel na tua vida, mas eu não conhecia, ela me deu. Sim, mas ela te carregou lá quase 9 meses, às vezes, ou até um pouquinho mais.
isso já tem o seu valor em si. Valorizar a mãe. Porque ninguém que está aqui foi abortado. É verdade. Ninguém. Então, poderia ter sido interrompido? Sim, mas não foi. Neuci, A qualidade de vida, na longevidade, ela está relacionada com a nossa cognição, com a nossa memória, com a nossa atenção. Então, cuide do seu cérebro, estimule a sua mente para que você chegue, né, à longevidade com qualidade de vida. Faça hoje. Não espere chegar ao declínio para tomar uma providência, para tomar uma atitude. Faça hoje, enquanto há tempo. Vamos prevenir, porque o remediar sai muito mais caro. e só você vai fazer por você, não delegue. Afonso. O problema é muito sério. Nós precisamos olhar para a nossa sociedade e parar de rotular com rótulos genéricos como idoso, porque fez 60 anos, Gen Z, porque fez 17, 18, 20 e poucos anos, geração sanduíche, porque está no meio. O que isso acontece? Isso impede que as políticas efetivamente sejam feitas considerando territorialidade, considerando gênero, considerando situação econômica, social, porque hoje eu faço uma política para idosos e pronto. Mas eu desconsidero que uma mulher branca de 65 anos que mora no Moinhos de Vento é diferente de uma mulher de 65 anos negra que mora numa Vila Farrapos, por exemplo. Então nós precisamos, encerrando, políticas efetivas sociais. E nós vamos bater nisso todos os de bem com a vida, porque a gente quer que você sorria de corpo e alma e tenha um lembrete, que viver bem não é sorte, é uma decisão consciente. Muitíssimo obrigado, uma honra ter estado com você. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.